Em vários cartórios do país, houve aumento da procura por testamentos, doações em vida. Será que isso tem a ver com a pandemia do novo coronavírus? Vamos tirar essas dúvidas? Para isso, vou contar novamente, ao vivo, com a ajuda da Cíntia Garcia. Tem, Cíntia, esse aumento aí nos cartórios, o pessoal querendo já deixar claro para quem vai ficar, para não ter briga depois, inventário. Tem a ver com pandemia? As pessoas estão com medo de deixar a confusão para trás? Ô Carlinhos, quem vai explicar para a gente se tem a ver ou não com a pandemia, essa questão do planejamento sucessório, desse aumento nos cartórios, é a Nina Cordeiro, que é advogada especialista em direito de família e sucessões. Ô Nina, explica para a gente primeiro o que é esse planejamento sucessório, né? Boa tarde. Boa tarde, Cíntia. Pois bem, o planejamento sucessório, ele é um conjunto de atos praticado pelo dono do patrimônio para planejar como ficarão os seus bens e para quem ficarão os seus bens após a morte. Ô Nina, agora é só quem tem mais dinheiro que tem que se preocupar com isso? Tem gente se preocupando agora na pandemia aqui no Brasil? É uma questão cultural? Explica pra gente isso. Cíntia, exatamente. Essa questão da pandemia, ela veio para poder nos alertar em relação à nossa finitude, né? Nos tornar ainda mais consciente em relação a isso. No Brasil, infelizmente, nós ainda não temos a cultura de se fazer um planejamento sucessório, mas isso vem mudando. A pandemia, por exemplo, foi um exemplo aí pra gente de que nos despertou para isso, né? Porque os países mais desenvolvidos já fazem planejamento sucessório há mais tempo, mas o brasileiro vem se despertando para isso, sim. E de que formas esse planejamento sucessório pode ser feito? Olha, ele pode ser feito de várias formas. As principais são o testamento, doação em vida, a contratação de previdências privadas, a contratação de seguros, por exemplo, é muito importante, Cíntia, porque talvez a pessoa deixa um imóvel, deixa veículo, mas não deixa liquidez para os herdeiros pagar, por exemplo, os tributos, os honorários advocatícios, e o seguro é um capital que vai auxiliar os herdeiros, né? Porque logo que acontece a morte, o seguro já é pago, vai auxiliar os herdeiros com os trâmites burocráticos e custosos. Tem também as holdings familiares que podem ser criadas, né, como o dono do patrimônio institui uma empresa e coloca os seus bens ali e ele reparte em cotas sociais para os herdeiros que ele designar também. Agora, qual que é a vantagem? O pessoal de casa deve estar querendo saber que vantagem que tem fazer esse planejamento sucessório. Olha, as vantagens são inúmeras, mas eu costumo destacar duas vantagens, que é a redução de custo. Você vai reduzir aí muitas vezes tributos que são incidentes com o inventário, né, após a morte, e também, principalmente, Cíntia, a vantagem não patrimonial, que é evitar conflitos familiares. Não é incomum, diversas vezes a gente se depara, né, eu acredito que o pessoal que está em casa também, com processos delongados na justiça que só servem para poder distanciar os envolvidos, trazer brigas para aquela família e deteriorar os bens, né? Porque quando o bem é de todo mundo, costuma não ser de ninguém, não é mesmo? A manutenção, a conservação. Então é muito importante o planejamento sucessório exatamente com esse intuito, redução de custo e evitar conflitos familiares. Muito obrigada pela participação e pelas informações aqui, Nina. Quem sabe, né, Carlinhos, agora que a gente já explicou um pouquinho sobre o planejamento sucessório, isso aí não vire um quadro direito do cidadão para a gente tirar mais dúvida do pessoal de casa, né? Eu volto com você. Já fica aí como sugestão para o pessoal pensar nas dúvidas, né? Obrigado aí, Cíntia, pelas informações.